Olá pessoal, tudo bem? Aqui é a Tassiana, psicóloga e idealizadora do Além da Timidez. Essa semana eu vim responder uma pergunta que me fizeram no YouTube e eu achei muito interessante e também acho que é a dúvida de muitas pessoas. Me perguntaram se a fobia social ela pode aparecer, né, começar na infância, né? Quando a gente lê os critérios diagnósticos da fobia social, se você procurar, né, no DSM, que é um manual que a gente utiliza para fazer diagnósticos, você vai ver lá que a grande parte, né, pelos estudos que já fizeram, das pessoas desenvolvem fobia social na adolescência, entre 15 e 16 anos. Mas, na verdade, a fobia social pode começar muito antes, sim. Inclusive, existe alguns artigos que comentam que às vezes as pessoas podem ser diagnosticadas tardiamente, né, às vezes na adolescência ou na fase adulta, mas relatarem, né, que começaram a ter sintomas muito antes, né. Inclusive, eu posso dar aqui a minha declaração, né, de quem atende muitas pessoas com fobia social e vários dos meus pacientes relatam, né, que já tem a sensação de se sentir muito desconfortável diante das interações sociais desde sempre, a pessoa fala, né? Mas também a gente tem que ficar atento com a questão do transtorno da personalidade evitativa ou esquiva, né? Que quando se trata de um transtorno de personalidade, a pessoa realmente vai ter essa sensação de que é desde sempre. Por quê? Porque é uma questão de personalidade, né? Mas sim, gente, é possível desenvolver fobia social na infância e é importante que os pais fiquem atentos, né? E aí, como que a gente percebe quando uma criança pode estar com um quadro de ansiedade, de fobia social? Porque também existe a questão da timidez, né? E a grande questão das crianças, gente, é que a criança muitas vezes ela não sabe nem nomear, né, o que ela tá sentindo, ela não sabe exatamente o que é estar ansioso, né? Ela pode sentir, mas às vezes para ela é complicado expressar isso. E também a criança muitas vezes ela é obrigada a fazer parte de contexto. Então a evitação ela é um pouco menor porque né, a criança acompanha os pais e aí ela é meio que colocada lá, né? Então ela tende a às vezes não poder evitar certas coisas, ou às vezes a criança também ela já faz parte de um contexto que provoca esse excesso de evitações, né? Na verdade, poucas interações pobres, né? Socialmente falando, não convivem com muitos grupos, então essa criança ela já fica pobre de recursos para desenvolver mesmo habilidades sociais e aí ela pode ficar muito desconfortável e ter ansiedade quando ela for inserida de fato, né, socialmente falando. Então, gente, é algo que é importante ficar atento, por exemplo, se você percebe que a criança fica muito irritada, né? Muito emotiva, chora com facilidade, tende a ficar muito grudada nos pais, mas não é aquela criança que quando chega no lugar e ela tá tímida, se sentindo tímida, ela fica um pouquinho receosa e depois de um tempinho ela vai, né, e interage. Não, é aquela criança que fica o tempo inteiro, né? Ela tem muita dificuldade de se habituar com o ambiente, se soltar e poder ir lá brincar com outras crianças, por exemplo, né? Então, é delicada essa questão e por isso que é importante, quando os pais percebem essa possibilidade, que busquem uma orientação profissional, né? Que procurem um psicólogo para ele poder fazer a avaliação dessa criança, para poder ver se realmente o que está acontecendo pode ser um quadro de ansiedade ou não, né? Por que é importante a gente ficar atento a esses sinais da possibilidade da fobia social na infância, gente? Porque pessoas que desenvolvem fobia social na infância e não são tratadas, ou seja, carregam essa fobia social até a adolescência, a idade adulta, elas têm maiores taxas de, por exemplo, de chance, né,
de desenvolver uma fobia generalizada, elas têm mais chance de desenvolver alcoolismo, depressão, elas têm mais chance de ter menos escolaridade. Então, é muito sério isso, né? A fobia social, quanto antes ela começa e não é tratada, maiores as dificuldades, maiores as consequências que essa pessoa vai ter na vida e pior o prognóstico, ou seja, quanto mais tempo a pessoa tem e demora para entrar em tratamento, ainda mais no início da infância, quando ela, na verdade, é uma das fases onde ela está se desenvolvendo, aprendendo mesmo do zero, né? A ter habilidades sociais. Na adolescência isso também acontece muito, né? É na adolescência, na infância que a gente começa a aprender a desenvolver as habilidades sociais, então ter uma patologia, né, de fobia social nessa fase atrapalha muito o desenvolvimento dessas habilidades sociais, né? E além do tratamento de ansiedade, depois a pessoa vai ter que correr atrás de desenvolver essas habilidades que acabaram sendo não sendo possível, né? Por quê? Porque ela estava tão ansiosa que ela evitava entrar nas situações ou se entrasse, não ocorreria aprendizado nenhum, porque ela só tentaria ali dar um jeito de escapar daquele nervosismo, né? Então é muito importante mesmo a gente ficar atento, se acender o alerta de que a criança pode estar experimentando um nervosismo além da conta, né? Uma timidez que não é timidez, né? Buscar ajuda profissional e fazer uma avaliação, tá bom? Grande abraço a todos e até a próxima. Tchau!